Olá, bom dia. Hoje a gente continua aqui na nossa série sobre linguagem, escrita e a pandemia, né? Esse momento que nos cabe viver. E hoje a gente vai conversar sobre uma linguagem muito especial, com a qual a gente convive muito sem perceber, que é a linguagem matemática, com a Vanessa Moretti, que está aqui já. E aí, precisa só pedir para entrar. E aí a gente vai começar a conversar com esse título, né, que a gente deu sobre a questão da relação da linguagem matemática com o cotidiano. E temos aqui a nossa super professora que está fazendo pós-doutorado no Canadá. Vamos conversar com ela. Nos ajudar com essa incógnita. Para a maioria de nós, né? É a linguagem matemática. Olá! Bom dia, Paula. Bom dia, pessoal que está acessando. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Queria te agradecer por essa oportunidade de poder conversar nesse contexto tão... Em dois contextos, né? No contexto do seu canal, que é tão assim, criativo, tão artístico, então tem um espaço para a linguagem matemática muito legal. E nesse contexto, né, que a gente está vivendo de isolamento, de quarentena, de pandemia, de loucura, poder pensar um pouco sobre essas articulações é muito legal. Eu que agradeço, diretamente do Canadá, desse frio aí. Agora já está gostosinho por aqui. Fazendo pós-doutorado, né? Isso, trabalhando por aqui um pouquinho. Bom, então eu queria que a gente começasse, Vanessa, pelo título mesmo. Eu sempre acho que a gente vai trabalhando em cima do título, ele fala muito sobre as questões que a gente vai discutir, né? Então eu queria que você começasse, assim, claro, de maneira introdutória, falando sobre a questão da linguagem matemática do cotidiano, nessa relação possível aí. Como é que você vê isso de maneira geral? E depois a gente vai entrando em particularidades. Então, acho que no decorrer da conversa a gente vai poder conversar um pouco sobre o que a gente entende, né, por uma linguagem matemática, mas eu acho que de forma geral, para o cidadão, né, para a pessoa que lida com contextos onde tem números, quantidades, gráficos, formas, a linguagem matemática ela acaba sendo um instrumento muito poderoso, porque quando a gente tem um discurso que remete a ideias matemáticas, esse discurso ele é permeado por signos, né? E esses signos, ele tem signos da nossa língua materna, língua natural, no nosso caso a língua portuguesa, e tem signos que remetem a conteúdos e contextos específicos. E no caso da linguagem matemática, essa nossa possibilidade de comunicação é permeada também por signos matemáticos. E quando a gente não se apropria desses signos de forma minimamente razoável, isso compromete de forma bastante importante a nossa comunicação. Então, eu acho que a gente tem vivido situações onde a importância, né, desse conhecimento de alguns signos para que a comunicação ela de fato se dê, está muito gritante. Né? A gente vê isso o tempo todo com dados, números, gráficos, o quanto que de fato isso tem possibilitado uma comunicação efetiva. Então, acho que nesse sentido a gente conversar um pouco sobre essa importância da linguagem matemática, não como uma coisa específica dos matemáticos, aí acho que a gente vai poder conversar, né? Cada grupo vai entender essa linguagem matemática de formas específicas, mas entendendo na formação das pessoas, no contexto social, na possibilidade de vivência e compreensão da realidade, essa linguagem matemática, ela muitas vezes, quando não conhecida, ela priva o sujeito, o não conhecimento dessa linguagem, acho que muitas vezes pode privar o sujeito de uma análise mais crítica, mais consistente de discursos que são nos colocados e perante os quais às vezes a gente tem que se posicionar, né? Eu acho que é bacana você falar isso, porque a gente estava num momento desses, né? A gente, sei lá, liga a televisão, abre o computador, enfim, pega o jornal, e aí tem gráficos, curvas,
cada um fala de um jeito, muda a medição, fica todo mundo assim, né? O que que era mesmo um gráfico, curva ascendente, achatar? Aí eu queria te perguntar duas coisas. Uma delas que você explicasse, obviamente que tudo aqui é um pouco rápido, introdutório, para as pessoas poderem depois ir atrás se quiserem, essa questão de curva e achatamento, assim, como é que é essa história. E segundo, se a gente não teve uma boa formação na escola, a gente não aprendeu isso, como é que a gente pode ir atrás disso depois, né? Agora, na idade adulta, enfim. Como é que faz para poder voltar e ter melhor esse embasamento? É possível? Então, como você falou, a gente pensando, né, no que a gente poderia abordar nessa conversa, a questão da pandemia, ela acabou norteando aí as nossas escolhas, porque é o que a gente está vivendo, e porque essa matemática ela é muito presente nas argumentações, nos dados, para todos os lados que se coloquem em posicionamentos. Em relação à questão da curva propriamente dita, que a gente tem ouvido com frequência, o que é achatar essa curva, o que significa achatar essa curva, enfim, a impressão que eu tenho é que isso fica um discurso muito distante da maioria das pessoas, porque quando a gente fala em achatar a curva, como eu estava dizendo inicialmente, essa ideia de achatar a curva, ela é mediada pela ideia do que é um gráfico, qual é o gráfico. Então, a gente precisa entender um pouco como que se dá o crescimento no caso da pandemia, né, ou de uma infecção por uma contaminação por vírus, bactérias, enfim. E aí, voltando lá atrás, é a ideia de uma função exponencial, de uma curva exponencial. Vamos usar isso na vida, né? Alguma vez alguém já ouviu falar disso no passado distante, né? Mas qual que é a ideia? A ideia é que eu tenho uma taxa que multiplica o que eu tenho. Falando de uma forma bem, assim, sem um comprometimento rigoroso, né, com os conceitos. Algum matemático me ouviu falar, é exatamente isso, mas não é essa a ideia, é a gente conversar mesmo, né? Então, assim, a ideia é que eu tenho um valor, então eu tenho um número de contaminados hoje, tá? Esses contaminados, eles potencialmente contaminam outras pessoas. A questão é com que taxa eles contaminam. Eles podem contaminar e aí eu vou ter 1 para 1, né? Então, se eu tenho 1.000 contaminados hoje, amanhã eu tenho mais 1.000, que já me dá 2.000, né? Mas eu posso ter uma taxa de contaminação maior, que é o que está acontecendo, né? Então, a gente tem uma taxa de, hipoteticamente, né? Eu posso ter uma taxa de contaminação de 1 para 2, 3, então cada contaminado contamina 2, contamina 3. Então, isso é a primeira coisa para a gente entender a importância dos especialistas na área de epidemiologia estarem desesperadamente pedindo para a gente evitar o contágio, o contato social, né? Priorizar o isolamento. Por quê? Porque a ideia é diminuir essa taxa, diminuir o quanto que uma pessoa potencialmente contamina a outra. Claro que isso é tudo uma questão de média, né? Eu vou ter gente que vai circular mais, vai contaminar mais pessoas que vão circular menos e contaminar um número menor, mas na média o que se pretende é que tenha uma contaminação menor. Quando eu tenho uma contaminação com uma taxa grande, né, eu tenho uma alta taxa de contaminação, isso vai resultar numa alta taxa de crescimento do número de contaminados. Quando a gente olha para o gráfico, eu vou ter um número total de contaminados e a progressão no tempo, os dias. Então, no dia 1 da pandemia, no caso, vamos pensar num contexto, né, no Brasil. No primeiro dia, a gente tinha um caso. No segundo dia, dobrou, triplicou, né? Como que isso vai crescendo? E essa curva, ela vai aumentando, porque eu tenho os novos casos que são somados com o que eu já tinha. Quando a gente olha para o gráfico, essa curva, ela vai crescendo, 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 e como eu falei, quanto maior a taxa de contaminação, mais rápido essa curva cresce. Então, o que é achatar essa curva? Achatar essa curva é a gente tentar fazer com que esse crescimento diminua de velocidade.
né? É tentar fazer com que a cada dia eu tenha um número menor de novos infectados. Isso não significa que eu não vá ter novos infectados, mas a ideia é que eu tenha um número menor de novos infectados. E aí, quando eu olhar para essa curva, o que vai acontecer? Ao invés dela estar crescendo, 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 ela vai crescendo, mas ela vai se estabilizando, né? Porque a cada novo dia eu vou ter um número próximo do que eu tinha no número anterior, né? Isso quando a gente pensa num gráfico com uma escala linear, que a gente chama, né? Que vai crescendo sempre da mesma forma. Na epidemiologia, eles usam com muita frequência uma escala logarítmica. E é um pouco mais complicado, mas a ideia é que o gráfico ele não vai representando necessariamente o número de casos, mas ele vai representando a taxa. Então, quando a gente olha para essa curva, a gente vai vendo a taxa. Quando a taxa se estabiliza, vamos pensar assim, o gráfico ele vai ficando mais próximo. A taxa de contaminação. A taxa de contaminação, que é a mesma taxa de crescimento do número de casos, né? Então, seria isso, né? Seria essa tentativa de reduzir os novos casos. Matematicamente, isso significa reduzir a velocidade com que essa curva está crescendo. Ou seja, ao invés dela crescer muito rapidamente, estourar, e ela vira quase uma reta, quando eu olho de tão rápido que ela cresce, ela vai fazendo isso, né? A mão é o melhor mediador aqui para explicar. Ela vai se estabilizando, vamos pensar de uma forma mais simples, né? Agora, tem muitas coisas envolvidas quando a gente fala isso, porque a gente está falando de uma forma de crescimento, a gente está falando de uma relação entre número de casos com o tempo, a gente está falando de compreender que uma coisa depende da outra, que depende da outra em função, ou seja, dependendo de como se dá essa contaminação, e aí tem, né, isso aí envolve uma discussão do que socialmente seria mais ou menos interessante fazer para diminuir essa taxa. Claro que aí a gente tem os especialistas, mas eu entendo que quando a gente fala dessa relação da linguagem matemática e o cotidiano, essa compreensão de pelo menos alguns desses aspectos nos dá elementos até para nós lermos criticamente um argumento, né? Então, quando a gente lê um argumento ou de um especialista, ou de um político, ou de um sujeito que se posiciona numa rede social qualquer, se eu tenho minimamente esses elementos, eu consigo compreender aquele texto que está sendo colocado para mim de forma mediada por essa ferramenta, né? Eu diria essa ferramenta que, para essa compreensão, é a linguagem matemática. Quando a gente não tem isso, fica muito difícil, porque a gente fica, na verdade, refém de interpretações, né? E, enfim, aí a gente vai entrar na discussão de no que a gente vai se afinar mais, enfim, mas pensando no valor dessa linguagem para o sujeito, eu entendo que a linguagem, não só a linguagem matemática, eu estou falando aqui do meu pedaço, né? Mas é claro que a gente pode estender isso para a linguagem da sociologia, para a linguagem biologia nesse momento. Né? Para questão... E aí eu queria te falar, eu nunca vi, quer dizer, né, pelo menos nos jornais cotidianos e tal, não tem lá um matemático dizendo, ó, vamos começar a explicar aqui, isso aqui é uma curva, a curva é isso que você acabou de fazer, né? Eu entendi muito melhor, muitas das coisas aí. Então, acho que tem um pouco isso também, né, da gente não se dar conta. Quando você falou para mim da curva da matemática, eu falei, claro, isso é matemática, mas assim, eu não tinha parado para pensar que isso é matemática, né, também. E aí é isso, né, depende do que você está fazendo, de que gráfico você está fazendo, você está falando de uma coisa ou de outra coisa, né? Você tá... Então, eu vou voltar um pouco àquela pergunta. A gente às vezes tem muita matemática e a gente não se dá conta de que aquilo é linguagem matemática, porque a gente acha que a escola fez a gente pensar que matemática é número, sei lá, é conta, é coisa que você decora, você não quer nunca mais ver, você fica desesperado. Até hoje eu sonho com provas que eu não fiz difícil de matemática. E aí eu volto um pouco àquela questão, né? Eu acho que tem a questão do pensamento por trás de tudo isso que a gente não está acostumado, que a gente não vê na escola normalmente, né? Acho que está mudando um pouco isso. E como é que a gente faz, assim, o que você acha para a gente poder se dar conta dessa questão matemática, né? Agora mais velhos, estão falando, isso aí estão falando de matemática, é um gráfico, é um exponencial, não sei o que. Como é que a gente faz para treinar de novo esse olhar?
Nossa, você está fazendo uma pergunta muito difícil, Paulo. Assim, vou voltar um pouquinho, né? Você falou de uma coisa muito bacana, que é como que a gente pensa sobre essas questões. E aí, quando eu comecei a pensar o que a gente falaria sobre a questão da linguagem, a gente vai ter um sujeito que vai falar da linguagem matemática, que é o matemático, pensando nos símbolos, numa gramática matemática, e a gente tem o educador matemático, né, que dialoga com essa linguagem, mas que tem uma preocupação em formar o sujeito, educar, mediado pela matemática, né? A matemática ela não é o fim para o educador matemático, a matemática ela é um meio para formar um sujeito. E aí a gente tem que sujeito que a gente quer formar. Então, esse sujeito que seja crítico, né? Esse sujeito que tenha esse instrumental, que é o que você está falando. Bom, como que eu olho para uma situação e reconheço que ali tem uma ideia matemática, um conceito matemático, uma representação matemática, enfim. Então, isso é um grande desafio quando a gente pensa o papel da matemática na escola. E aliado a isso, quando você falou do pensamento, quando eu olho para essa discussão, lembrando, né, de Vygotsky, que vai falar para a gente que existe uma unidade ali entre pensamento e linguagem, né? Ele vai falar, bom, existe uma linguagem, uma unidade entre pensamento e linguagem, a constituição do pensamento, ou do psiquismo, como ele vai dizer, ela se dá de forma unida, né, em unidade dialética, ele vai falar, enfim, com a questão da linguagem. E aí, a gente pensa... Parte, Vanessa, só para você falar para as pessoas quem é o Vygotsky, só o nome do Vygotsky, só o que ele é um filósofo. Sim, o Vygotsky, ele é enfim, foi, né, um psicólogo russo que teve um papel importante aí na psicologia. Relações sociais, da inserção social do sujeito, né? Então, eu coloco o social como algo bastante forte, nessa unidade entre o biológico e o cultural, e ele propõe isso, né? Essa unidade entre o pensamento e a linguagem. Ele não fala da educação matemática especificamente, tem alguns exemplos, mas a educação matemática também tem dialogado com ele, entre outros autores. E a ideia é isso, quer dizer, quando eu vou utilizando uma certa linguagem, ao mesmo tempo, eu vou desenvolvendo algumas formas de pensar sobre o mundo, sobre a realidade, né? Então, no caso da linguagem matemática, é algo que nos instrumentaliza não só para essas leituras, mas para essas leituras específicas de gráficos, dados, enfim, mas nos instrumentaliza também para uma forma de pensar sobre o mundo, né? É uma forma que vai na linha do pensamento científico, quer dizer, eu tenho premissas, né, eu faço questionamentos, eu faço argumentações, eu analiso e questiono a validade dessas argumentações, a coerência lógica entre elas, enfim. E isso acaba sendo muito mais importante, me parece, para a formação do sujeito do que trabalhar, né, uma sequência de exercícios específicos sobre um determinado assunto. É claro que essas coisas também fazem parte, né, do processo de ensino-aprendizagem, mas não, como eu falei, não é o fim em si. Agora, quando a gente pensa esse desafio que você colocou, de como que a gente permite ou favorece, né, que o sujeito consiga ter essa leitura de mundo mediado pela linguagem matemática, acho que o primeiro é pensar isso, né, pensar esse ponto de partida na escola, que não resolve o caso do adulto hoje, né, mas acho que o primeiro é pensar isso, qual é o papel da matemática na escola. E aí, enfim, isso seria uma outra conversa nossa longa também. Eu acho que pensando o contexto, pensar nesse contexto da pandemia, que é o que a gente está conversando, eu acho que é muito difícil para o sujeito autonomamente, né, a menos que ele tenha aí um repertório, ele reconhecer isso. Acho que é importante a mediação de outros sujeitos. Então, a mediação, sim, de educadores matemáticos, de matemáticos, de professores em geral, né, que estão dialogando, enfim, tentando, né, pelas diferentes mídias, aí, algum contato com seus alunos. E é importante que a mídia também se disponha a fazer isso. Eu sei que é difícil, né, mas, assim,
acho que eles têm tentado, de alguma forma, né, quando fala da curva, do crescimento, mas muitas vezes se misturam termos muito técnicos, e aí o pensamento já toma outra direção. Então, acho que seria importante esses momentos. Olha, o que que a gente está falando? O que que é achatar a curva? Olha, veja, a gente. Uma conversa coloquial, né? Olha, veja, a gente Eu tem. entendi muita coisa aqui. Olha, a gente tem. Olha, no primeiro dia aconteceu isso, na segunda semana aconteceu isso. Então, veja, está crescendo muito rápido. À medida que vai crescendo muito rápido, a gente vai ter muitos casos ao mesmo tempo. Tendo muitos casos ao mesmo tempo, o sistema de saúde não vai conseguir atender essas pessoas, né? Porque o sistema de saúde tem uma quantidade limitada de possibilidade de atendimento. Então, o que que a gente quer? A gente quer que tenha um número menor de pessoas doentes ao mesmo tempo. Aí a gente ouve um discurso. Ah, mas é vírus, enquanto pelo menos 50%, 70% da população não estiver contaminada, não vai parar. Não é essa a discussão. A discussão é quão rápido essas pessoas vão se contaminar, né? Porque a discussão é, se a pessoa se contamina e não tem acesso ao sistema de saúde, a possibilidade dessa pessoa, enfim, ter uma situação mais grave com a doença é muito maior. Então, o que que os especialistas da área, né, têm tentado dizer, olha, vamos fazer com que esse contágio se prolongue por mais tempo. E aí tem uma outra coisa que me chama a atenção. Eu já li em redes sociais pessoas dizendo, mas falaram que o pico ia ser em março, agora o pico é em maio, agora vai ser em junho, agora vai ser em setembro. Esses especialistas não sabem nada. Bom, realmente os especialistas não têm como ter uma previsão, não tem como determinar, né? Agora, o fato de o pico da curva estar mudando, estar indo para frente, é um bom sinal. Não depõe contra os especialistas. Pelo contrário, está dizendo, olha, está dando certo, né? Porque à medida que eu jogo o pico para frente, o que eu estou dizendo olha, a gente tem mais ou menos tentado e se aproximado de não chegar no pico tão rapidamente, o que ainda tem feito com que a nossa curva, ou seja, que o nosso número ali de contaminados e pessoas que necessitem de atendimento hospitalar caiba no nosso sistema de saúde, né? Então, é claro, se eu diminuo a quantidade de infectados num determinado intervalo de tempo, eu vou fazer com que essa curva ela dure mais tempo. Então, por exemplo, na Itália, o que aconteceu na Itália? Teve um estouro do número de casos. Em questão de 3 semanas, eles atingiram um pico de forma absurda. O sistema de saúde colapsou, né? Como eles dizem, não deu conta. Mas foi muito mais rápido o processo. Estou analisando matematicamente, tá? Não estou fazendo nenhum juízo de valor, não que isso seja bom. Mas, né, estou tentando entender a curva. Então, foi muito mais rápido, cresceu muito mais rápido, e aí depois foi decaindo, enfim. O que tem acontecido agora? Na verdade, os especialistas no Brasil não têm dito com tanta certeza a expectativa desse pico, porque o Brasil, ele é quase uma Europa, né? A gente teria que pensar também de forma regional, de forma setorial, né? Uma coisa é a gente pensar o movimento do que está acontecendo na pandemia em São Paulo, ou no Ceará, no Amazonas, né? Ou o que está acontecendo lá em Minas, são contextos muito específicos. Então, quando a gente olha para a média disso, o que a gente está vendo é que o número de casos cresce muito ainda, né? E aí eu estava me preparando aqui para a conversa, a gente tem visto que, por exemplo, da semana passada para essa semana, a taxa de mortalidade no Brasil subiu de 12 para 15 pessoas a cada 100 mil habitantes. Isso significa que ainda está crescendo, né? Ainda está crescendo essa velocidade de contágio, ainda está em crescimento, né? A gente não parece, né, que a gente esteja próximo desse platô, desse achatamento da curva. Então, acho que entender um pouco dessas coisas, né, passa por entender o contexto. E aí, só para fechar, eu acho que
a gente só consegue isso por vários caminhos, né? Então, como eu falei, nas redes sociais, professores, educadores, mas a mídia acho que tem um papel importante de dialogar com o sujeito, no sentido de permitir mesmo que ele compreenda de qual que é, porque eu estou usando uma linguagem, não adianta eu usar uma linguagem da qual o sujeito não tem um signo para como mediador, né? A comunicação não se estabelece, não é isso? Quer dizer, não tem comunicação se não tem um compartilhamento de signo ali. Acho que é mais ou menos isso. É muito interessante isso que você tá trazendo para cá. E aí o que eu fico pensando, né, por trás disso tudo, tem a questão do pensamento matemático, né? E a gente está falando, você é uma educadora e você pensa nisso, você estuda, né? Na verdade, acho que o seu estudo tem a ver também com essa questão do ensino da matemática, né? E aí eu queria perguntar para você como é que isso pode se dar de uma forma melhor. Como é que a gente pode olhar para o pensamento matemático? O que é esse pensamento, né, que a gente utiliza no dia a dia sem se dar conta? E não é só 2 mais 2, né? Aqueles exercícios ou aqueles nomes que você acabou de falar para mim que é uma coisa exponencial, não sei o que eu aprendi na escola, eu nem tinha me ligado nisso. E aí tem essa questão referencial, né? Uma coisa em relação à outra. Acho que o pensamento de matemática tem muito disso também, né? Uma coisa se relaciona à outra, vai dar outra. Enfim. Queria que você falasse um pouco do pensamento matemático, né? Que está por trás de tantas coisas que a gente não se dá conta. Então, eu acho que é um pouco nessa linha do que a gente estava conversando, né? A gente aprende a ler o mundo de uma determinada forma, né? Isso não é natural, né? Isso é um processo de troca, um processo social, um processo cultural. Então, eu consigo pensar isso a médio e longo prazo quando eu penso nas crianças, né? Assim, a gente oferecer para as crianças a matemática em várias dimensões. Acho que, claro, a matemática ela não é só linguagem, acho que ao longo da história da matemática, em alguns momentos, ela foi tomada pela linguagem, no sentido de ser entendida como sendo só linguagem, ela tem ideias próprias, conceitos específicos, enfim, então é importante que a criança entenda alguns desses conceitos, mas que entenda uma forma de pensar. Oi, Desculpa. Só para você me explicar um pouco o que é essa diferença da linguagem para outra coisa da matemática. Você falou, ela não é só linguagem, ela é também... Não, por exemplo, né, a gente está falando da questão da pandemia, a gente está usando alguns recursos para representar ideias. Então, eu posso representar esse crescimento com um gráfico, né, que é o que a gente tem feito. Eu posso representar esse crescimento com a lei de uma função, né? Então, f de x igual... É uma outra linguagem. O matemático ele vai fazer isso. O especialista vai fazer isso. O sujeito que está trabalhando com os modelos matemáticos de previsão, o gráfico ele é uma outra representação. Na verdade, ele resulta dessa função. Para o sujeito que está querendo se situar em termos de notícias, de informações, não importa tanto saber construir essa função, né? Mas é importante ele saber ler alguma forma de representação dessa função, né? E o que é essa função que eu estou falando? Aí é a ideia. Então, eu tenho duas grandezas que se relacionam de alguma forma. No caso da pandemia, a gente pode fazer vários gráficos, mas o que a gente estava conversando eu tenho uma relação que é o número de pessoas contaminadas dependendo do tempo. Então, à medida que eu vou andando no tempo, esse número de pessoas contaminadas vai variando. Então, é uma função do número de contaminados. A gente diz assim, é uma relação que expressa o número de contaminados em função do tempo. Isso é uma ideia. Como eu represento essa ideia, tem diferentes formas. Eu poderia fazer uma tabela para mostrar isso, né? Mas tem diferentes objetivos. Por exemplo, na tabela eu vou colocando dados, a gente diz discretos, né? Então, assim, o que acontece numa situação, num dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia. Dependendo do gráfico que eu analiso, eu posso ter uma coisa mais contínua. No caso da epidemia, não é discreto mesmo, né? Eu vou olhando o número de contaminados por dia. Mas eu poderia pensar numa outra situação onde eu tenho uma coisa mais contínua. Por exemplo, quando eu penso o volume de combustível no tanque de gasolina do seu carro, né? Isso é uma coisa mais contínua. Eu não tenho 1,1 litro, depois eu tenho 1,2, né? Vai transformando, vai andando, digamos assim. Então, é uma outra representação. Na matemática, isso tudo tem
formas de serem representadas, né? Quando a gente aprendeu lá atrás os conjuntos numéricos, enfim, por que a gente aprende isso? Deveria ser para a gente entender que numa situação eu uso um conjunto, noutra situação eu uso outro conjunto. Quando eu estou falando de números, eu estou falando de números naturais, de números contaminados, né? Números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No caso do volume do tanque de combustível, eu estou falando de números reais, que é contínuo, né? Eu não consigo dizer exatamente quando uma coisa se transforma na outra, porque a ideia de uma representação infinita ali. Então, é muito mais sutil, pensando em termos de pensamento, né? Mas acho que é isso, a gente tem, então, as ideias e a gente tem essas representações dessas ideias, basicamente, a gente poderia dizer assim, né? E você tinha feito uma outra pergunta que eu acho que eu deixei passar. Desculpa, é que você tinha falado que a matemática era também linguagem e também outra coisa. Essa outra coisa é isso que você está São os conceitos. falando aqui, né? A gente estava falando da questão do pensamento matemático, e aí você estava falando um pouco também da escola, né? Como é que a gente pode entender esse pensamento e entender que a gente está o tempo todo em contato com esse pensamento sem se dar conta. Como se a matemática fosse outra coisa, aquela coisa de 2 mais 2, que nunca mais vou ver na vida, né? Aquele trauma da escola. Como é que a gente pode ver esse pensamento e ver, né, que a gente está em contato com ele? Então, eu acho que é a mesma coisa que a gente estava dizendo em relação à situação específica que a gente analisa agora, né, do gráfico. Eu posso estar errada, mas eu acho que é muito difícil para um adulto que não teve essa formação de reconhecer a matemática no seu cotidiano, enfim, olhar para uma situação e dizer, poxa vida, isso é uma ideia matemática, né? Porque não é natural, isso é aprendido. Então, como eu disse, acho que pensar na criança é uma outra coisa. Quando a gente pensa no adulto, a gente precisa de algum tipo de mediação, seja uma mediação externa, né, no sentido de que alguém vem e me diz, olha, você percebeu isso? Ou tem que ter um movimento do sujeito, que é algo muito mais difícil, de buscar instrumentos que permitam que essa mediação se dê. Então, por exemplo, estou vendo ali um gráfico, não entendi, quer dizer, vamos pesquisar na internet o que é esse achatamento da curva. A gente tem um monte de artigo de explicação dos mais diferentes níveis, enfim. Acho que não é natural do sujeito que, puxa, agora eu vou conseguir relacionar com aquilo que eu vi lá na escola. Quer dizer, isso que a gente está conversando, que você falou, puxa vida, por que era essa função exponencial mesmo? Não é natural, né, você olhar para essa situação da pandemia e falar, claro, gente, isso é função exponencial. A menos que você tenha, né, quando aprendeu a função exponencial, feito relações e compreendido a ideia, que é o que a gente diz, compreender ali o que de fato são o que é a essência desse conceito, quais são as conexões que ele permite estabelecer, enfim, relacionado isso com exemplos diversos, porque a gente tem uma discussão em educação matemática que vai dizer, em educação de forma geral, né, que o que é a gente se apropriar de fato de uma ideia, de um conceito, de uma forma de pensar. Eu só me aproprio disso de fato quando eu sou capaz de pegar isso e transpor para outros conceitos, para outros contextos, né? Então, não adianta fazer 500 mil exercícios de função exponencial se eu não sou capaz de olhar para uma situação e reconhecer que aquele crescimento entre grandezas é um crescimento exponencial. Então, o desafio é isso. Pelo menos na minha formação, né, estudei em boas escolas e tal, que se queriam humanistas, fica aquela coisa, né, tem um trem, e aí o cara joga uma pedra do trem, né, tem até umas brincadeiras, quem que vai jogar pedra, quem que vai andar de trem, quem que vai jogar moeda para cima, e aí ficam umas coisas tão abstratas, né, e a gente não relaciona. Queria te perguntar, você que trabalha com essa questão de pensamento sobre educação, né, o que hoje em dia tá diferente já, Vanessa, né, de modo geral, aí, nesse pensamento de ensino de matemática para as crianças? O que elas já estão vendo de diferente da gente? Paula, acho que é muito difícil a gente falar de forma geral, né? Porque, enfim, claro, a gente vai ter, né, contextos muito diferentes, formações muito diferentes, condições de trabalho dos professores muito diferentes, condição de acesso das crianças muito diferentes, enfim. Mas eu acho que, eu posso te dizer, no contexto da pesquisa, né, da educação matemática, que tem para dialogar com a escola, isso que a gente está falando, no contexto da educação matemática, é uma coisa dada, né? Quer dizer, ninguém no contexto da educação matemática vai defender que se
ensine os conteúdos pelos conteúdos. A gente vai ter diferentes formas de argumentar isso, a gente vai ter diferentes perspectivas que vão propor caminhos diferentes, né? Olha, então eu acho que é melhor trabalhar isso com resolução de problemas, eu acho que é melhor trabalhar isso por meio da história, eu acho que é melhor trabalhar isso com situações de modelagem, onde o sujeito analisa a situação e tente ali representar algum tipo de relação, de função, enfim, são estratégias diferentes, né? E perspectivas teóricas diferentes que embasam essas estratégias, mas no contexto da educação matemática, acho que essa compreensão de que é fundamental que, ao compreender os conceitos, o sujeito seja capaz de transpor isso para outras situações, acho que isso é algo que já está bastante consolidado, né? A gente tem um desafio que isso chegue na sala de aula, né? Como que isso chegue no diálogo, em situações onde é preciso comunicar matematicamente, então um diálogo da mídia do cidadão, por exemplo, né? Tem pessoas que vão trabalhar a questão da comunicação científica e como que essa comunicação científica pode permitir que as pessoas que talvez não tiveram essa formação como a gente está discutindo aqui, possam sim se apropriar desses elementos e compreender criticamente o que está se propondo, enfim. Então tem esse desafio de pensar como que isso chega na escola, isso passa por se pensar também como que isso chega na formação de professor, e aí a gente tem a questão de pensar os modelos de formação, né? A gente tem diferentes modelos de formação de professores e de professores que ensinam matemática ao redor do mundo, né? São diferentes modelos com prós e contras, né? Alguns mais generalistas, outros mais especialistas, enfim. Então, acho que isso é um grande desafio. Então, acho que no campo da educação matemática isso já vem sendo objeto de estudo e tomado mesmo como uma tarefa, né? Pelos educadores matemáticos. Acho que isso é uma preocupação principal de todos nós. Quer dizer, que isso chegue na ponta, né? Não adianta a gente ficar falando entre nós, a gente já concorda com isso, né? Como que a gente faz com que essa conversa extrapole a bolha, de alguma forma, Então, né? dentro disso, é claro que a conversa, né, é um pouco genérica, porque a gente nem tem tempo para falar tanto de coisas específicas. Mas aí, de modo geral, Vanessa, o que é assim? A gente aprendia muito, é quase uma coisa abstrata, né? Assim, para a gente, a matemática. São símbolos que você está falando, né? Numéricos, que fazem coisas que a gente depois nem consegue lembrar direito. Como é que, de modo geral, assim, isso se modifica? A criança vai aprender o que diferente disso? É um pensamento? É um processo? Aí não são mais aqueles problemas que se resolvem fazendo, aqui é 2 vezes 2, Pedrinho tem 2 laranjas, né? Minha mãe conta que quando era criança, ela falava, olha, tem aqui 2 laranjas, mais 2 dá 4, certo? Tá. Aí eu falava, por quê? Tá bom, é 4. Por que é 4? Tipo, o que é 4 exatamente, né? Uhum. E minha mãe falava assim, meu Deus, o que é 4, certo? E por quê? Falava, pequenininha. E esse porquê a gente faz o que com isso? Então, o que se ensina? Qual é essa diferença que se tem hoje? Claro que a gente está falando, não chega na ponta, é super complicado, isso, né? Principalmente aqui no Brasil, em países como o nosso. Mas o que é a essência dessa diferença, desse ensinamento? Olha, acho que tem alguns princípios, talvez, que a gente pudesse considerar, né? Talvez um ponto de partida seja a gente pensar que os conceitos matemáticos, as operações matemáticas, talvez elas não devessem ser ponto de partida, né? Então, vamos supor, estou trabalhando com as crianças dos anos iniciais, eu vou trabalhar com adição. Eu não vou começar ensinando a adição, um número sobre o outro, tracinho, como que eu faço isso, vai né? Não é por aí que a gente começa trabalhando com as ideias. Então, quais são as ideias que estão no nosso mundo que permitem, que nos levam a esse tipo de operação? Na verdade, para a criança, a gente nem vai falar disso. A gente vai fazer o quê? A gente vai pensar em propor diferentes situações, e que essas situações resultem em adição. Então, a ideia de juntar, por exemplo, né? Quer dizer, quando eu tenho um conjunto de coisas e outro conjunto de coisas,
eu tenho alguns contextos onde eu quero juntar essas coisas. Como eu junto? E aí vamos deixar a criança pensar como ela junta. E isso é interessante porque muitas vezes a gente percebe os pais angustiados, né? Como? Essa criança está no segundo ano e ainda não faz a continha de vezes. Calma, a gente, né, assim, claro, são contextos diferentes. Mas tem um movimento que a gente tem metas, né, que são esses objetivos de aprendizagem, enfim, mas a gente tem, o que se propõe é permitir que a criança trace esse percurso, porque aí tem uma forma de pensar. Quer dizer, toda vez que ela se deparar com situações de juntar, ela vai saber que ela tem que usar adição. E aí ela não vai me perguntar, professora, é de mais ou de menos? Né? Eu vou dizer para ela assim, bom, vamos ver, o que está acontecendo aqui? Ah, eles estão juntando. Puxa, se eles estão juntando, o que a gente faz? Ah, então é mais, é adição. Né? É muito simples esse exemplo que eu estou dando, né? Claro que Não, isso é vai ótimo, ficando mais, formar um pensamento, né? isso vai ficando mais complexo, à medida também que os conceitos vão ficando mais complexos, mas o que a gente tem por objetivo é que todos nós, que a gente seja capaz de reconhecer nas situações qual que é a ideia que está por trás. Porque se eu reconheço a ideia, aí eu vou buscar um instrumento que represente aquela ideia. Né? Então, por exemplo, vou voltar para o caso da pandemia. Qual que é a ideia? A ideia é que está crescendo. Como é que está crescendo? Está crescendo muito rápido. Por quê? Porque, puxa vida, é 1 para 3, 1 para 3, um contamina 3. Por exemplo, tá, Paula? Não é dado oficial, tá? Mas vamos supor, um contamina 3. Aí, cada um desses 3 vai contaminar mais 3. Ops, então eram 3, já são 9. Então, eu multipliquei por 3. Ah, mas esses 9, cada um vai multiplicar por 3, também vai para 27. Então, multipliquei por 3, multipliquei por 3, multipliquei por 3. Puxa, que ideia que é essa? Né? Então, entender que tem um crescimento que é vezes, e isso faz com que vai ficando muito rápido, né? Então, quando eu falo da função exponencial, enfim, na verdade, eu estou lembrando que existe um instrumento. Claro, a ideia vem primeiro, mas existe uma linguagem, existe um instrumento, existe um conceito, e existe também uma linguagem que me permite expressar essa ideia. Mas para isso, eu preciso reconhecer o pensamento que está ali, né? As relações que estão nesse contexto, nessa situação problema, enfim. E aí o que a gente tem tentado na escola é trazer essas situações, trazer situações problema, né? Aí, alguns vão chamar de situações desencadeadoras, de problemas, situações problemas, claro que há pequenas diferenças ali, mas de forma geral é colocar essa criança num processo ativo de aprendizagem. Ativo não que ela vai ser interativa, né? Mas é ativo no sentido de ela pensar ativamente sobre aquela situação, né? Ela estar ali na atividade de pensar sobre o problema que está sendo colocado, reconhecer o que está envolvido, enfim. E aí então, a gente entende que isso, só para fechar, né? A gente entende que isso é desenvolver uma forma de pensar. Né? Desenvolver uma forma de pensar sobre o mundo. Porque lá na frente, adulto, ele pode esquecer que isso chama função exponencial. Mas ele sabe que tem alguma coisa que faz com que cresça muito rápido. E aí, se ele precisar, ele vai procurar isso. Falar qual que é função matemática que multiplica por... Enfim, né? Ele vai buscar alguma estratégia para encontrar a ferramenta que lhe permite compreender aquilo. Mas a forma de pensar, de alguma forma, está garantida, né? Acho que essa é a preocupação principal. Você falou uma palavra importante aí, né? Você falou de instrumento. Né? Então, é algo que pode instrumentalizar, né? A matemática pode instrumentalizar, nos ajudar a ter um instrumento que a gente vai buscar, né? Eu falo isso às vezes quando eu falo de linguagem, é um pouco isso. É uma imagem, digamos, meio pobre, assim, mas é isso, é buscar um instrumento que eu sei. Bom, é esse instrumento que eu preciso ter para compreender isso, né? Para poder entender esse momento aqui e talvez criar alguma coisa também, né? Então a gente fala às vezes, matemática, música é matemática, tem um monte de coisa que a gente gosta que é matemática, né? Por trás do funcionamento. Seria, então, na verdade, também um instrumento de entendimento, de conhecimento, de enfim, compreensão de mundo, a matemática? A gente poderia usar essa palavra que você trouxe?
Então, eu acho que essa discussão eu adoro. Eu acho que, assim, de forma, assim, sem comprometimento teórico, assim, a gente poderia dizer que sim, né? É que tem uma discussão do que é ferramenta também. Então, é, talvez a gente pudesse, primeiro, diferenciar a matemática da linguagem, né? Porque senão vou dizer que a matemática é ferramenta, enfim, a matemática tem suas ideias específicas, não só como ferramenta para outras coisas, né? Tem uma demanda interna, enfim. É, acho que de forma mais geral, o que a gente está dizendo é que existem os signos. Porque o signo, ele não é só uma coisa externa, né? O signo, ele vai mediar o pensamento, né? Então, quando essa situação que eu falei da criança compreender ali que tem um juntar, que esse juntar resulta numa operação. Quer dizer, o que está mediando ali o pensamento é uma ideia de juntar que pode ser representada por um determinado símbolo, e esse símbolo, quando eu relaciono com essa ideia, é esse signo, né? Então, Quando o número, por exemplo. é mais poderoso do que a ideia de ferramenta. Mas sim, assim, para a gente. É, Só para deixar claro, você está falando do símbolo, do signo, seriam os números nesse sentido, nessa questão. Junta aqui, juntando o quê? E aí vem a simbologia do número, é isso? Não. o número, a própria ideia do sinal, né? Quando eu ponho o sinalzinho de mais, esse sinalzinho de mais, quando eu olho ali, ele é um símbolo, né? Mas ele remete a uma ideia. Então, ele é mais do que só um símbolo, ele pode ser, a gente entende como um signo, porque ele tem, sim, o símbolo, mas ele também remete a uma ideia, né? Ele é mais O signo poderoso. é um símbolo que significa, é isso? O É, signo, ele é a gente poderia pensar dessa forma, né? Que significa que faz uma mediação entre o meu pensamento e a yeah. situação, o objeto real ali, né? Que eu estou analisando. Então, ele está é, nesse ponto, nesse meio de caminho, vamos pensar assim. Eu perdi o que a gente estava falando, Paulo. Eu volto. Eu falei da gente pensar na matemática como uma ferramenta também de Sim. entendimento, até de criação de mundos. Você está dizendo que pode ser, mas que na verdade ela é mais do que isso, né? Eu queria Isso, que você isso. falasse um pouco. Isso, então acho que assim, eu acho que é mais poderoso a gente pensar na ideia de signo, mas não deixa de ser uma ferramenta, né? Quando eu penso numa situação específica de leitura de situações concretas, sim, é uma ferramenta que me ajuda a compreender ali algumas situações e ser capaz de entender também o que o outro está querendo me comunicar, né? E aí nessa ideia, de novo, a ideia de signo, né? Porque quando eu falo da comunicação, a comunicação ela tem um significado que não é só o que eu estou vendo ali do gráfico. Esse gráfico ele tem um significado que remete a ideias, enfim. Né? Então, acho que dessa forma a ideia de significado. Mas eu entendo o que você está falando, né? É algo que instrumentaliza o sujeito, que potencializa esse sujeito a ler as situações, a entender as situações. Acho que sim, eu acho que é isso. Acho que se a gente conseguir que essas ferramentas ali, de alguma forma, sejam apropriadas pelo sujeito e utilizadas, vamos colocar, né, assim, pelo sujeito como formas de compreender essas situações, a gente deu conta dessa educação matemática, me parece, que é esse grande desafio que a gente tem. Mas é um grande desafio, né? Enorme, né? Sim. Então, eu queria que você, pegando esse gancho aí, falasse um pouco do que qual é essa importância, né? Que muitas vezes ela fica, acho que aqui a gente já falou de questões, dessa questão agora que a gente está passando, mas esse momento vai passar, se Deus quiser, tudo volta ao normal e aí volta de novo, né? Qual que é essa importância, você que trabalha com isso o tempo todo, que você pudesse dizer a importância desse aprendizado, desse olhar matemático, de poder ter dentro de si dominar um pouco essa questão desse pensamento, desse olhar para o mundo com esse signo matemático. Qual a importância disso? Muitas vezes as pessoas falam, eu vou sair da escola, nunca mais vou ter que, graças a Deus, olhar essa questão, logaritmos, né? Qual que Então, é essa importância? então, a gente como professor de matemática ouve isso e fala assim, poxa, que triste, né? A pessoa falar, nunca mais vou ouvir isso. Mas, quando eu me ponho do outro lado, né? Falo assim,
de fato, se eu for pensar concretamente, na vida da pessoa, algumas poucas pessoas vão precisar do logaritmo, enfim. Por isso que eu acho que mais importante do que um instrumento, como que eu vou dizer assim, mais importante do que esse treino, né, que se propõe para alguns instrumentos, acho que mais importante é aquilo que a gente estava falando do pensamento. E aí, como é que isso vai se dar, né? O mundo ele está inundado de situações matemáticas. A gente, como você falou, a gente está falando dessa pandemia porque é o que está também nos afetando. Mas situações de compra, né? Situações de juros, né? Quando a gente vai falar de juros bancários, por exemplo, é um juro composto. Isso faz muita diferença eu entender que é um juro composto ou não é um juro composto, né? Ah, tá bom, 2% ao mês. Ah, 2% ao mês. Não é muita coisa, né? Põe isso num ano para você ver quanto que vai dar, né? Você tem certeza que lá na frente você vai conseguir pagar? Quando eu vou fazer uma compra, tem lá uma chamada, né? Em 5 vezes com o mesmo, sem acréscimo. Tá bom, 5 vezes sem acréscimo. Tem desconto à vista? Não. Que vantagem, né? Porque a inflação está lá funcionando. Quer dizer, se ninguém vai perder ali, quer dizer, se não tem acréscimo, porque o acréscimo já foi colocado no preço à vista, né? Então, a gente compreender essas coisas faz toda a diferença na nossa vida, no sentido de olharmos criticamente mesmo para isso, né? Quer dizer, essas são situações mais simples, né? Quando eu vou pensar no nosso cotidiano, vou pensar situações de área, de estimar a área de um cômodo, estimar a quantidade de material que eu preciso para fazer uma reforma num piso, né? Se eu sei ali mais ou menos o custo, né? Vou fazer uma reforma. Poxa, eu tenho uma ideia de quanto custa um metro quadrado do piso. Pô, mais ou menos, quantos metros tem na minha casa? Para eu ter uma ideia de quanto que isso vai custar. São situações muito simples, né? Mas que são sempre mediadas por essas ideias matemáticas. E aí isso compromete muito a situação, a vida social, né? Quando a gente se dá conta que, puxa, eu não tenho esse instrumento para lidar com essa situação. Claro, eu posso recorrer a outro, enfim, mas é o que a gente estava falando, eu sempre vou depender do discurso do outro para fazer essa análise de uma forma mais crítica. E aí eu estou falando de situações cotidianas, mas a gente vai enveredar para situações da ciência, né? Para situações, quando a gente olha discussões de orçamento, por exemplo, foram cortados não sei quantos bilhões da saúde. Tá, foram oferecidos não sei quantos trilhões para os bancos. Quantas vezes caberia o que foi cortado na educação dentro do que foi colocado para os bancos? Né? Então, assim, falando hipoteticamente, mas como que a gente relacionar essas grandezas? Quantas vezes 1 bilhão cabe dentro de 1 trilhão, né? É muito, né? Então, a gente conseguir ter essas noções de grandezas nos instrumentaliza para fazer uma análise mais crítica das coisas que a gente lê. Né? Quando a gente lê situações, eu estou falando de situações específicas de grandezas, números, enfim, da matemática, mas quando a gente olha uma situação da ciência, da química, da física, né? Quando a gente lê uma notícia sobre o lançamento de um foguete, né? E a gente vai falar da órbita desse foguete, essas notícias elas estão permeadas de ideias que as ideias matemáticas também nos ajudam a compreender. Né? Então, acho que isso é muito presente. Se a gente sai da questão específica disso tudo que você está falando, que é matemática assim, pura mesmo, né? Tem número, tem isso, tem aquilo. Queria que você falasse um pouco de uma maneira um pouco mais geral, assim, de olhar de mundo. O que isso me abre filosoficamente para esse mundo? A gente está nos últimos 6 minutinhos, aqui a hora é muito rápida. E aí eu queria que você pegasse um pouco esse gancho aí, dessa questão filosófica um pouco mais ampla, e também desse para a gente exemplos para as pessoas que querem pensar nesse olhar matemático mais ampliado, que elas podem ler, ver, ouvir, enfim, alguma indicação. Você falou do Vygotsky, né? Não, eu acho que em relação a esse olhar mais geral, quer dizer, o que a matemática nos ajuda? Acho que ela nos ajuda a olhar o mundo criticamente, digamos assim, porque quando eu penso
Como que a matemática contribui para eu pensar sobre o mundo? Não é só quando eu penso em números, não é só quando eu penso em formas, quantidades, enfim. Quando eu recebo uma notícia, eu penso assim, qual é a premissa dessa notícia? Qual que é a ideia primeira que está sendo colocada? Ela tem um discurso que é construído a partir de qual ideia? Tá bom. Bom, como que são os argumentos relacionados com essa ideia? Tem um encaminhamento lógico ali? Quer dizer, é verdade que a próxima ideia ela é decorrência da primeira? Ou é verdade que essa próxima, ela de fato me ajuda a construir a conclusão da ideia? Né? Tem uma forma de pensar que é uma forma lógica, né? Reconhecendo que eu tenho premissas, que eu tenho argumentos que me ajudam a avançar no texto a partir dessas premissas e que resulta ou não no resultado que o texto está querendo me mostrar. Muitas vezes a gente lê alguma coisa e vê, poxa, mas tudo bem, esses dados são verdadeiros, mas o resultado, o que o autor está dizendo, portanto, não é verdade que eu tenho esse resultado a partir dos dados que ele está ou das informações, né? Não necessariamente dados matemáticos, mas das informações que ele está me colocando, eu não consigo resultar no que ele está querendo me convencer. Não é verdade. Né? Então, acho que as fake news, né? As fake news são um pouco isso, sim, né? Coisas totalmente espremeladas. É muito interessante, né? Porque às vezes eu tenho uma chamada que não é totalmente falsa, mas é quando eu vejo a construção do texto, tem argumentações que não procedem, ou porque não tem uma relação de fato com o que está sendo colocado, ou porque a argumentação ali colocada é falsa, né? Enfim, acho que isso é um aspecto que para mim é bastante forte. Um outro ponto importante quando a gente fala do pensamento matemático é a ideia da generalização. Quer dizer, quando eu penso sobre alguma frase, né, ou alguma ideia, isso é generalizável ou ela é verdade neste contexto específico? E isso vale para qualquer situação que a gente analisa, né? Quer dizer, eu posso dizer que isso vale para todo mundo, eu posso dizer, independente do grupo que eu estou analisando, independente do contexto geográfico que eu estou analisando, enfim. Então, essa ideia da generalização na matemática ela é muito, muito cara, né? Eu só posso generalizar, de fato, se aquilo valer para todos. E aí, quando a gente generaliza esse discurso, nem sempre é verdade que é generalizável, né? nem sempre é verdadeiro, assim. Tem vários livros que acho que para quem estiver interessado, que vão trabalhar ideias matemáticas de forma mais mediadas pela literatura, né? Não sei se eu seria capaz de trazer assim, tantos nomes agora, mas tem vários livros paradidáticos, ou, por exemplo, quando a gente vai procurar nesse diálogo com a filosofia mesmo, né? Acho que a gente consegue trazer ali algumas possibilidades. E aí, para quem quer se aproximar, talvez seja interessante começar por esses mais lúdicos, né? Tem deixa eu ver se eu localizo aqui o autor. Eu acho que a gente tá bem no finzinho aqui. Qualquer coisa depois você me passa. Assim, só para finalizar, tem um que é bem legalzinho, que chama o Diário de Sofia, né? Que o autor vai trabalhar questões de lógica, enfim. Mas é fácil de localizar, né? Na internet, você procurando aí, você acha o autor e é fácil. E é uma introdução lúdica, enfim, para essa brincadeira de pensar sobre questões filosóficas e que tem essa lógica embutida que a matemática acaba subsidiando essa forma de pensar. Obrigada, Vanessa, foi ótimo. Nossa, parece que isso foi só uma introduçãozinha, né? Dá para puxar tanto fio aí. Eu acho que isso que é a vontade que dá aqui da gente poder abrir uma porta para as pessoas poderem ir atrás dessa ideia de pensamento que a gente está trazendo aqui. Super obrigada por ter vindo. Viu, Paula? Acho que é bem legal, te agradeço a oportunidade de conversar um pouco. É sempre desafiador, né, pensar essas questões. E parabéns pelo seu projeto, está muito bonito. Obrigada, beijo para vocês aí. E obrigada por todo mundo que veio. Amanhã às 11 da manhã a gente continua aqui. Amanhã eu vou falar um pouco de poesia. E a gente se vê. Obrigadão, viu? Obrigada a todo mundo que veio. Um beijo.
Beijo para vocês. Tchau.